Fique bem. Comportamento, uma maneira de proceder de uma pessoa em relação a outra, com referência às regras de boas maneiras. Para falar um pouquinho sobre comportamento, quem está com a gente hoje aqui na Rádio Mais é o coach Marcelinho Soares. Marcelinho, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Alegria demais estar aqui com você, Carol, com os ouvintes da Rádio Mais, né? Poder estar aqui falando um pouquinho sobre comportamentos que são tão importantes. E aí, Marcelinho, por que é que de onde vêm os nossos comportamentos? Por que tem coisa que a gente faz uma vida inteira? Origem dos comportamentos, Carol. Primeira coisa, nossos comportamentos, eles são muitas vezes herdados dos nossos pais, porque tem da nossa carga genética muitas informações que são assimiladas no nosso campo cerebral, e tem muitos comportamentos que nós vamos começando a desenvolver com o passar dos dias, com os ambientes que nós estamos inseridos. Comportamento é toda e qualquer atitude que eu tenho em relação ao outro e em relação a mim mesmo. Eles podem se classificar de diversas formas. Muitas vezes a pessoa nem sabe que ela tem um determinado comportamento e esse comportamento não é legal. Ela não percebe, porque os nossos comportamentos, para nós, muitas vezes são imperceptíveis. E isso afeta completamente as nossas relações. Quando a gente fala da origem dos comportamentos, a gente vai buscar, em primeiro lugar, a questão da hereditariedade. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, como eles eram, o que eles faziam, o que eles gostavam. Isso tudo faz parte do nosso DNA. Tudo está dentro de nós. E aí nós vamos buscando e vamos entendendo. E vai ver, às vezes, você tem um comportamento igual ao comportamento que o seu pai tinha, ou que sua mãe tinha, ou que o seu avô tinha, e assim sucessivamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Às vezes, alguma coisa no outro que me incomoda muito. O que isso tem a ver comigo? Por que às vezes o comportamento dos outros incomodam tanto a gente mesmo? Existe um filósofo brasileiro, Karnal, que ele fala muito bem sobre isso. E ele diz assim: se o comportamento de um outro me afeta é porque reverberou dentro de mim. Ou seja, tem algo daquele comportamento que está em mim ou que me incomoda, ou que incomoda porque uma pessoa muito próxima tem esse comportamento e eu não gosto. Vamos ser específicos, vamos ser exemplos práticos, saindo do campo teórico. Por exemplo, o marido tem um comportamento de chegar em casa, tirar o calçado e jogar ali, e deixar que a mulher venha pegar o calçado e vá guardar no lugar. Ou jogar a toalha molhada em cima da cama, que são coisas simples, são comportamentos simples, atitudes simples. E aí quando a gente fala do nosso dia a dia. E a mulher vai lá e briga, tem que guardar, e aí dá aquela discussão, e não se sabe por que começou isso. Só que daí, de repente, vai olhar na história, na trajetória desta pessoa, ela não foi ensinada a organizar-se, ela não foi ensinada a guardar as coisas no lugar, e ela tinha uma pessoa, quem sabe, na vida dela, que fazia isso por ela. E aí sim. Outro comportamento, quando a gente reverbera, que a gente falava agora mesmo, é muitas vezes aquele comportamento de reclamar. A pessoa reclama. Mas por que ela reclama? Ela reclama porque às vezes ela não está contente, mas não quer dizer que ela não gosta daquilo que a pessoa está fazendo. Não, tem gente que reclama de tudo. E ela reclama sem pensar. E muitas vezes essa reclamação não é um ato de ofensa, não é um ato de discussão, não é um ato de discórdia, mas é uma observação que a pessoa coloca e ela nem percebe que essa observação dela é uma reclamação. Agora, deixa eu te perguntar, dá pra mudar isso? Dá. Dá pra mudar esses comportamentos? Dá. Tudo que nós temos na nossa vida dá pra ser alterado. Só que nós precisamos encontrar qual é a nocividade desse comportamento. Se esse comportamento é um comportamento repetitivo, se esse comportamento ele é como um comportamento de defesa, porque isso também tem essa influência. Muitas vezes eu tenho um comportamento de ser mais duro, mais ríspido na minha fala, porque eu estou me defendendo, porque lá atrás, no meu passado, na minha história, eu fui abusado, denegrido, ofendido, de alguma forma maltratado. E aí eu tenho esse comportamento de defesa. Então nós precisamos entender a origem, saber quais são as causas para daí começar o processo de transformação e mudança. E aí eu vou além, né? Às vezes começou essa ofensa, esse estado de defesa começou lá atrás com o avô, e aí o avô era ríspido com o pai, aí o seu pai é ríspido com você,
e de repente você está sendo ríspido com o seu filho e você não sabe nem por quê, só porque alguém falava de uma forma mais enfática, você continua fazendo isso. E aí, quando a gente se refere a comportamentos que são trazidos pela família, entra a questão do ambiente. Aonde você viveu a maior parte da sua vida? A maior parte da sua vida você viveu na sua família. E isso faz com que você tenha aquele ambiente como aquilo se for normal. É normal. Meu pai gritava comigo porque o avô gritava com ele e eu grito com meu filho. Eu sou mais ríspido com meu filho. Só que uma hora o filho vai chorar, o filho vai reclamar. E aí? Opa, eu posso olhar e dizer assim, não, eu entendo que eu faço isso porque tem uma origem, mas eu quero ter um novo destino a partir de agora. E por isso que dá para mudar. Dá para mudar, então. E Marcelinho, para quem quer mudar, para quem quer ter mais informações sobre o seu conteúdo? É só procurar o Marcelinho nas redes sociais, Marcelinho Soares Oficial. Você vai encontrar no Instagram, você vai encontrar no Facebook. O nosso site está passando por manutenção, daqui um pouquinho o site vai estar pronto também, Marcelinho Soares. Você vai poder ter todas as informações de como você poder evoluir, como você poder crescer, como você poder se transformar. Não só nos comportamentos, em outras áreas também. E esse conteúdo você confere também nas redes sociais da Rádio Mais e no site da Rádio Mais, Rádio Mais Grande Curitiba, e o nosso site radiomaisdigital.com.br. Até a próxima. Até a próxima, Carol. Obrigada. É Mais Digital. Acesse radiomaisdigital.com.br.